Olá! O quão ensurdecedor pode ser o silêncio de uma plateia? Ou melhor, da falta dela. Em 2020, o mundo conheceu o coronavírus, um vírus altamente transmissível que parou o mundo. A televisão e as produções de conteúdo tiveram suas atividades suspensas. Os programas de auditório, que passam na TV aberta, foram os mais afetados durante a pandemia. Afinal de contas, como fazer um programa de auditório sem auditório? Um exemplo disso foi o Altas Horas, que precisou se reinventar e se adaptar ao formato remoto. Este foi o tema retratado no documentário Silêncio Espectador, produzido pelo jornalista João Guilherme Schneider, em seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no ano de 2021. Para desenvolver seu TCC, o jornalista entrevistou pesquisadores e personalidades para falar sobre as inovações realizadas por Serginho Groisman e pelo programa Altas Horas durante a pandemia da Covid-19. Em seu produto, ele concluiu que o programa de auditório segue uma receita de sucesso ao longo dos anos. Este é o tema do MAC Entrevista de hoje e João Guilherme Schneider é o nosso convidado. O MAC Entrevista está começando. Olá, Guilherme, é um prazer tê-lo aqui conosco no MAC Entrevista de hoje. Oi, é incrível estar aqui, 6 meses depois de formado, minha primeira vez no Mackenzie, então estou feliz. Obrigado por me receber. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber por que você escolheu esse tema para retratar no seu TCC? Claro, eu estagiei durante um tempo na produção de TV, então estagiei no Roda Viva e essa vivência nos bastidores, gravação de programa ao vivo foi algo que me despertou uma paixão, assim. Eu adorei esse clima de cada semana um programa diferente, então daí veio essa vontade de falar sobre um programa de auditório. E durante o período para concluir o TCC, a gente estava no meio da pandemia, um cenário totalmente imprevisível. Então, o meu pensamento foi, como eu posso usar essa ideia que eu tinha inicialmente de fazer um documentário sobre o Roda Viva, mas agora nesse cenário que a gente está falando sobre a pandemia. E aí o Altas Horas surgiu como uma opção, porque eu tinha o contato de um produtor que trabalhou também na TV Cultura na época que eu estagiava no Roda Viva. Então, a partir desse contato e dessa vontade, por conta dessa experiência que eu tive no estágio, que veio essa ideia de falar sobre o Altas Horas. E por que você escolheu o documentário? Documentário é a linguagem que eu mais amo, assim. O audiovisual, eu acho que é uma linguagem que se conecta com todo mundo. A gente sabe que hoje em dia a gente lê cada vez menos, né? Então, acho que o documentário ele atinge mais pessoas, ele tem uma capacidade de falar, de conversar com mais gente. Então, eu acho que essa é a minha linguagem favorita. Eu não conseguia me imaginar ali tendo que fazer um TCC no final do curso, entendendo todo o trabalho que envolve o TCC. Eu acho que eu não conseguiria me imaginar, de repente, fazendo outro produto. Então, para mim sempre foi muito claro, assim, o que eu vou fazer é um documentário porque é o que eu mais gosto, é o que eu mais me via fazendo na época. E como foi o processo de filmagem, desde a parte criativa até a escolha dos planos corretos? O processo de filmagem, por conta desse cenário da pandemia, ele foi muito on the fly, assim, ele foi acontecendo ao longo das oportunidades. Então, assim, a gente faz um planejamento, a gente pensa em como a gente quer que seja, mas na hora da execução mesmo, as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Então, pela dificuldade das entrevistas, dependia muito da disponibilidade dos entrevistados. Então, assim, como é que eu vou conseguir... eu precisei me adaptar à agenda dos entrevistados. E aí a gente faz como dá ali, tentando fazer o melhor possível quando a oportunidade aparece. Como é que você faz para se adaptar à agenda do Serginho Groisman, né? Então, a gente tentou montar o mínimo de uma estrutura, falo a gente porque eu fiz em parceria com outras pessoas que me ajudaram bastante, e a gente tentou montar o mínimo de uma estrutura para estar pronto para receber os convidados na hora que eles estavam livres para poder dar um tempo para a gente. Então, a gente garantiu o mínimo de estrutura, mas foi fazendo ali conforme aconteceu. Você falou dos planos, né?
a gente tentou usar o máximo de câmeras possível, assim. Então, a gente usou uma Canon e uma Sony, e aí tentou fazer imagens de apoio com um iPhone. Então, a gente tentou usar o modo cinema para tentar diversificar os cortes e dar um pouco mais de dinamismo, para não ficar aquela coisa muito estática. Mas nem tudo aconteceu como planejado, assim. A gente acabou usando muito menos na hora da edição, mas foi mais ou menos essa a ideia. Vamos tentar fazer o mínimo de estrutura necessária e aí a gente depois vê como a gente consegue refinar na edição. E quanto tempo levou mais ou menos para produzir, gravar, planejar todo o documentário? A gravação, ela foi, a partir do momento que a gente fez a primeira entrevista, tudo fluiu muito rápido, porque o dia de gravação, o primeiro dia de gravação, a gente gravou praticamente 80% das entrevistas. Então, por conta da pandemia, a disponibilidade do Serginho era gravar uma entrevista online. Então a gente ia gravar uma entrevista pela internet, da mesma forma com que ele estava entrevistando os convidados durante o tempo que o programa foi feito em casa. Então dessa ideia inicial, teve uma flexibilização da pandemia, aí já começou a negociação para ver se a gente conseguia fazer a migração dessa entrevista virtual para a entrevista presencial, e aí deu certo a entrevista presencial, ele pediu para a gente ir até a Globo, fazer a gravação lá, porque ele teria um tempo curto para falar com a gente antes da gravação do programa começar. E aí a gente conseguiu lá no dia gravar com o Serginho, a gente conseguiu gravar a entrevista com a Joelma e aí já foi marcado também para fazer a gravação com o personagem da plateia, que é o Adriel. Então, só nesse primeiro dia foi 80% das gravações foram feitas. E aí depois teve a entrevista com o especialista, que foi o Vanucci, que a gente gravou depois na casa dele. Então a parte de execução, a parte de planejamento foi muito incerta por conta da pandemia, a gente não conseguia prever nada, a gente não tinha ideia, a gente precisava estar pronto para quando acontecesse. Mas a parte então isso durou o tempo do semestre mesmo, que foi o período de planejamento, TCC1. E aí a parte da gravação foi mais rápido mesmo, 80% na primeira entrevista e depois a gente gravou uma segunda entrevista com o especialista. E aí depois o processo mais demorado foi a parte de edição e pós-produção. Aproveitando que você comentou, né, como foi entrevistar o Serginho Groisman? Cara, entrevistar o Serginho Groisman foi a realização de um sonho. E como essa oportunidade ela aconteceu, ela foi acontecendo, era um sonho que nem eu tinha noção que eu tinha. Porque ele, como jornalista, pela história que ele tem, a relevância que ele tem na televisão, é incrível. E pelo momento também de estar tendo a oportunidade de entrevistar o Serginho para o meu TCC, para esse fechamento de ciclo na universidade. Então foram duas coisas muito especiais. Entrevistar o Serginho pela relevância que ele tem e poder fazer isso no meu TCC, concluindo a minha longa jornada aí na faculdade. Então foi incrível, assim, eu confesso que no dia eu tentei não pensar muito nisso, porque se eu fosse parar para pensar no que estava acontecendo mesmo, isso podia me deixar muito nervoso. Então eu falei, não vou pensar, eu vou tentar curtir o momento. E eu vou te falar que quando começou a gravação ali, a coisa fluiu. Assim, eu me senti muito à vontade ali naquela cadeira e foi muito melhor do que eu imaginei, assim. Então foi um sonho e foi um desafio, mas no final deu tudo certo. Você comentou que tinha ali um contato conhecido do Serginho. Como foi o processo de escolha dos entrevistados e como você conseguiu contato com eles? Claro, então o meu ponto de partida foi o Vinícius, que é produtor de conteúdo do Altas Horas. O Vinícius, ele também trabalhou na TV Cultura, então a gente tinha essa experiência em comum e aí foi o ponto de partida para a gente começar a falar sobre as entrevistas. Então o maior desafio era fechar a entrevista com o Serginho, né? Que eu também não quis pensar muito porque é difícil, a gente sabe que um trabalho de conclusão de curso, ele é difícil de você conseguir alguns acessos. Então esse processo de conseguir fechar a entrevista com o Serginho, ele demorou um tempo. Mas a partir do momento, como o Serginho ele já foi professor de faculdade, ele tem essa conexão com o mundo acadêmico e por isso daí veio essa abertura dele de conseguir falar com a gente. Eu acho que ele também entendeu um pouco da relevância do momento, da gente estar no meio de uma pandemia e como fazer o registro desse momento do programa poderia ser relevante, assim. Então, eu sempre conversei com o Vinícius,
e o Vinícius, negociando com ele, foi fazendo as pontes com o Serginho e depois com a Joelma. Então, quando o Serginho topou, foi o primeiro passo, inicialmente gravando online, que eu consegui falar com a Globo Universidade, que é o departamento da Globo que dá as autorizações para fazer o trabalho. E para você ter noção, o Globo Universidade ele só valida trabalhos de pós-graduação. Então, conseguir essa autorização para fazer um trabalho de graduação é algo muito difícil de acontecer. Mas como a tratativa foi toda feita com a produção do Altas Horas e o Serginho já tinha topado, com o aval do Serginho, tudo ficou mais fácil. Aí a parte do Globo Universidade foi só protocolar de seguir as etapas e conseguir as autorizações. Então, consegui nessa entrevista abrir o caminho para todas as outras entrevistas que foram acontecendo. E foi mais ou menos assim. Assistindo o documentário, eu vi a entrevista com o Serginho e já fiquei, meu Deus. E aí apareceu a Joelma, eu fiquei, gente... Eu até achei que a Joelma tinha sido uma entrevista improvisada, sabe? Que você foi lá gravar o programa e ela só tava lá. Então foi tudo planejado certinho, né? Não, foi realmente um improviso. Então, o principal foi a entrevista com o Serginho. E aí, lá no dia, que você conseguiu, durante a gravação, tinha algumas possibilidades. Por exemplo, naquele dia, um dos entrevistados do programa era o Emicida. E aí, logo que eu soube que ele ia estar lá, eu já fiquei com muita vontade de tentar uma entrevista com ele. Só que esse ambiente da Globo é um ambiente muito restrito. É um ambiente que tem pouco acesso. Em dia de gravação, eles recebem muita gente de fora. Então, esse ambiente fica mais controlado ainda. E então, eu não sabia se ia rolar. Mas, dentro de mim, eu fiquei com aquela vontade. Falei assim, eu não posso deixar de tentar. Eu sei que é difícil, eu sei que isso é arriscado, mas eu tô aqui, eu tenho essa oportunidade, eu não posso deixar de tentar. Minha intenção era fazer a entrevista com o Emicida, só que ele não estava disponível. E depois, lá no dia da gravação, a Joelma falando sobre a experiência dela, acabou que eu percebi que ela era a entrevistada ideal. Por quê? Ela teve Covid mais de uma vez, ela teve Covid no mínimo 3 vezes, e durante a gravação do programa, ela participou de todas as fases do Altas Horas. Então, ela participou do Altas Horas de casa, ela participou gravando no estúdio, depois com a plateia virtual. Então, a minha intenção ali de aproveitar o momento era gravar com o Emicida pela relevância, mas acabou que do ponto de vista jornalístico, a Joelma era a entrevistada perfeita. E aí foi justamente com ela que a gente conseguiu ali. Não tinha certeza nenhuma, a gente não sabia que se ia dar certo, se ia rolar ou não. Acabou o programa, todo mundo foi pro camarim e aí era o timing, assim, era o momento certo. Então eu fiquei colado na produção e aí já fui apresentado para a assessoria e aí ela topou, estava ali pronto, a gente já ligou a câmera e começou a gravar. Foi muito rápido, assim. E aí eu quis deixar a Joelma, que não foi uma entrevista planejada, como uma surpresa no documentário. Porque o Serginho é a grande estrela, né? Mas a Joelma também tem uma relevância muito grande. Então, eu gostei que você falou isso porque a intenção era justamente essa, deixar ela ali como uma surpresa. E as pessoas, quando comentaram, a reação era mesmo, pô, você conseguiu gravar com a Joelma também, porque o Serginho todo mundo já sabia, né? Embora ele tinha maior relevância. Então, foi incrível, assim. E o Adriel, que era o convidado, a gente queria gravar, que é a representação da plateia, a gente quis gravar na plateia. Então, já que a gente conseguiu estar no estúdio, não tem lugar melhor para entrevistar a plateia do que na arquibancada. E foi lá que a gente conseguiu gravar no intervalo do programa. João, você tem alguma dica para as pessoas que planejam fazer também o TCC em forma de documentário? Olha, o que eu posso dizer assim, é que existe uma diferença muito grande entre o ideal e o real. O que eu falo é que não deixe de tentar. Assim. Se você tem oportunidade, tente. E documentário, assim, é muito das conexões que você consegue fazer e muito do momento. Às vezes você tem todo um planejamento ali, mas na hora é do jeito que dá, do jeito que pode. Então, assim, documentário é incrível, não deixe de tentar. E se você tem a oportunidade de arriscar, arrisque. Porque o que pode acontecer é esse risco dar certo. E que foi o que aconteceu no documentário. Então, foi muito... E é muito gostoso, assim, você poder dividir esse documentário. Acho que essa é a vantagem do audiovisual com as pessoas, assim. Você poder sentar e mostrar o seu documentário para as pessoas que você gosta.
é muito legal, assim. Então, arrisque, não deixe de tentar e não se apegue muito ao ideal e tente fazer mais da forma real, assim, que é como as coisas acontecem ali no calor do momento. Acho que minha dica seria essa. Obrigada pela dica. João, a nossa conversa está muito boa, mas vamos fazer um breve intervalo. O MAC Entrevista volta já. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com o jornalista João Guilherme Schneider, produtor do documentário Silêncio Espectador. Bom, João, para continuar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta que o próprio Serginho citou no seu documentário. De que forma um espectador pode interferir em um programa de TV? Acho que o espectador, pelo que eu percebi durante essa experiência, o espectador ele é fundamental para que quem está em casa assistindo possa se ver ali na televisão. Então, esse é um elemento crucial que faz com que quem está assistindo se conecte com aquele conteúdo. E aí, então assim, poder pegar as reações ali, o aplauso, o riso, o grito, que é uma coisa até que o Serginho fala também, é fundamental porque quem está em casa vai olhar e vai falar, pô, eu estou sentindo isso que essas pessoas que estão lá estão sentindo. E essa conexão é fundamental. Acho que quem assiste um festival de casa, por exemplo, eu assisti o Rock in Rio de casa, e pô, é incrível você poder ver um show e uma das melhores partes é você poder assistir a reação da plateia. Eu acho que no caso de um programa de auditório como Altas Horas, é por isso que é assim que o espectador pode interferir no programa. Tanto com as perguntas, mas principalmente se enxergando ali através da emoção, do sorriso. Então, esse é um elemento que é fundamental. E de que forma você acha que o Altas Horas conseguiu trazer o dinamismo, mesmo de forma não presencial e sem plateia? Acho que o Altas Horas conseguiu fazer isso, primeiramente por conta da diversidade que ele trouxe, com essa vantagem de você não precisar montar uma logística para levar o convidado até o programa. Então, ficou mais barato fazer o programa, porque você tirou essa logística, que encarecia muito o processo, mas ao mesmo tempo você tinha que organizar uma logística de internet. Então, você teve, por um lado, uma vantagem, por outro lado, uma desvantagem. A diversidade que o entrevistado passou a ter, a plateia, foi um dos grandes ganhos, assim. Então, não só a plateia do Serginho é conhecida como uma plateia jovem. E aí você teve, com essa questão da pandemia, a possibilidade de diversificar. Então, a pergunta dos idosos falando sobre sexo é um exemplo disso. Então, acho que o principal ganho foi a diversidade e a questão da logística. Então, entrevistar quem está do outro lado do mundo e poder trazer pessoas para participar do programa que não poderiam estar ali se tivesse que ser presencial. Então, diversidade acho que foi o ponto principal assim, do ganho desse formato do programa. Sim, então esses seriam alguns pontos positivos, né, que trouxe para o programa. E quais pontos negativos você diria que o home office assim, trouxe para o Altas Horas? Olha, conversando com a produção, ficou muito claro, assim, a jornada de trabalho ela aumentou muito, então ficou difícil delimitar o que é trabalho e o que não é trabalho quando você está fazendo tudo de casa.
Então, muita gente reclamando assim da exaustão que essa nova jornada trouxe. E uma outra grande dificuldade também, que foi a questão da internet, né? A logística de internet. Porque a gente pensa que a internet está acessível para todo mundo. Mas tem muitos lugares que ainda não têm acesso a uma internet de qualidade. E essa questão da internet, ela influencia diretamente na parte técnica do programa. Então, o refinamento da imagem, a qualidade do áudio. Por exemplo, aquele atraso que tem num programa gravado online entre a apresentação da música e a reação do espectador, isso tira totalmente aquele calor do momento. E isso é um reflexo dessa questão da conectividade. Então, acho que esse foi o maior desafio, assim, a logística, fazer funcionar a logística de uma internet de qualidade, que ainda não é acessível, e para produzir um programa do nível técnico que é o Altas Horas, e a questão da jornada de trabalho, porque antes, ao invés de ter 5 entrevistados no programa, você passou a ter 10 entrevistas, justamente porque trazer mais pontos de vista diferentes é uma forma de ganhar dinamismo, para não ficar aquela entrevista muito longa com o mesmo entrevistado. Então, dobrou o número de entrevistados e isso adicionou muito trabalho. Então, acho que esses foram os principais desafios que conversando com o pessoal da produção, eu consegui perceber. O modelo remoto ele permitiu fazer mais entrevistas, né? Você citou. Inclusive entrevistas internacionais, né? Você pode contar um pouquinho pra gente das pessoas de outros países que deram entrevistas no programa? Claro, com certeza. A música é um elemento fundamental do Altas Horas, né? Então, o Serginho conseguiu conversar com cantores, músicos do mundo inteiro. Então, teve Laura Pausini, que gravou um especial só para o Brasil, diretamente para o Altas Horas. Então, foi muito legal poder ver uma cantora da dimensão dela gravando uma versão inédita de uma música só para o Brasil durante a pandemia. Esse foi um exemplo, foi um dos cases de sucesso assim desse formato do programa. E teve um quadro também que o Serginho trouxe, onde ele falava com jovens brasileiros que moram em vários lugares do mundo para contar um pouco como era a vida e fazer essa comparação. Então, trazia um elemento muito forte ali cultural e ele conversou com um jovem do Japão, botou para conversar um brasileiro do Japão, para conversar com um brasileiro que mora em Nova York. Então, isso foi muito interessante e quebrou essa barreira da distância, que foi uma coisa que só foi permitida por conta desse formato que o programa desenvolveu durante a pandemia. Você participou de algum dos programas remotos? Participei. Antes mesmo de começar a viabilizar o documentário, eu participei de um programa que foi a Pablo Vittar e a Vanessa estavam lá. E eu estava com um amigo mexicano que estava aqui no Brasil, queria muito poder assistir. E aí a gente ficou sentado no sofá de casa, acompanhando a gravação. É diferente, assim, porque durante os intervalos da gravação, você está lá na sua casa, então é muito fácil você se distrair ou você acabar perdendo o foco, que se você tivesse ali no estúdio, isso provavelmente não aconteceria. Mas também foi a oportunidade de acompanhar uma gravação ao vivo, no conforto ali de casa, sentado no sofá. Então eu lembro que foi uma experiência muito legal com esse meu amigo, a primeira vez dele no Brasil, podendo assistir. Foi essa minha primeira experiência, assim, foi muito legal. Antes mesmo até de entender como o documentário ia acontecer. Em casa você pode levantar, pegar uma pipoca, né, uma coca. Não, você relaxa, você fica de chinelo ali, você fica super à vontade. Essa é a parte boa, foi muito bom. Então, mas você diria que presencial é melhor? Ah, sem dúvida, assim, a conexão ali ao vivo e a proximidade mesmo física com um artista, com um ídolo que você gosta, isso é insubstituível, né? Então, assim, isso é algo que não tem como você reproduzir. E é engraçado, porque conversando com o Vanucci, que foi o autor da biografia da televisão brasileira, que é produtor do Faustão, ele contou que logo que a pandemia flexibilizou um pouco, eles tiveram que montar uma mini versão da plateia do programa do Faustão na Band, para filmar as reações da plateia
e conseguir colocar elas no programa, tirando esse atraso ali. Então imagina, olha que loucura, você fazer uma mini versão da plateia para filmar, para não ter essa perda. E isso só acontece ao vivo, né? Tanto que a Joelma também fala, assim, ela acabou a música, aquele silêncio, né? Que não tem. Então é insubstituível essa sensação. Foi interessante, foi um experimento, mas eu acho que não tem como comparar ali o ao vivo e aquele calor de você estar na frente de um ídolo que você admira bastante. Você acha que essa fase home office fortaleceu os programas de auditório? Com certeza, sim. Eu acho que eles saíram muito mais resilientes. Primeiro, por entender que era possível, algo que antes era inimaginável, né? Como é que você faz um programa da magnitude do Altas Horas de casa? Era algo que era impensável. E depois dessa experiência, eles puderam perceber que era possível, né? E essa possibilidade trouxe um fator que eu acho que foi a sementinha que foi plantada pela pandemia na produção de conteúdo audiovisual para televisão, que é a inovação. Porque esse formato que a gente tem hoje, do apresentador, da plateia, da música, é um formato que já tem algumas décadas que acontece. E é um formato de sucesso, é um formato que dá muito certo. E então eu percebi que eles ficaram muito apegados assim a esse formato. E a pandemia trouxe essa possibilidade de inovar. Então, o que a gente pode fazer diferente? A gente pode trazer um comentário das redes sociais. Como é que a gente coloca a plateia nesse formato? O que a gente pode fazer diferente? Então, eu acho que a inovação é o principal legado dessa experiência que eles tiveram, percebendo que dá para fazer diferente, sem abrir mão do formato de sucesso. E qual foi o maior desafio que você encontrou na produção do seu documentário? Olha, é difícil essa pergunta, viu? Porque foram vários desafios e todos os desafios foram muito grandes, assim. Acho que cada etapa do processo teve o maior desafio. Mas olhando para trás, assim, pensando na relevância do comentário, olhando para o resultado, eu acho que o desafio foi conseguir as entrevistas que eu consegui. A relevância das pessoas com quem eu consegui conversar. Acho que esse foi o maior desafio, porque inicialmente você vai gravar online, 10 minutinhos, vai ser rápido, você vai filmar com seu telefone mesmo e é o que a gente vai conseguir fazer. Então assim, legal, consegui uma entrevista com o Serginho, mas agora vai ser limitado. E eu queria muito poder fazer uma coisa caprichada, uma coisa com qualidade. Depois que a gente conseguiu a entrevista presencial, aí o desafio era, será que eu vou conseguir entrar com 2 câmeras, tripé, luz na Globo? E aí tinha muito esse receio assim da produção de chamar a atenção de um jeito que pudesse gerar um alerta e esse alerta impedir a entrevista de acontecer. Então, vamos arriscar, vamos tentar levar um equipamento, mas a gente também não quer botar tudo a perder. Então foi essa negociação, assim. Depois conseguimos uma sala para poder gravar com o Serginho. Isso já deu tempo para a gente poder montar uma estrutura mais caprichada. Então acho que foi essa negociação, assim, passo a passo. Agora vamos tentar uma entrevista ao vivo ali. Quem que a gente vai tentar? Emicida? Não, vamos na Joelma. E aí o outro desafio, como é que a gente grava no meio da plateia? Tem um cara que organiza a plateia que ele dá bronca em todo mundo, porque ele tem que controlar muita gente ao mesmo tempo. Então a gente tinha muito medo de que gravar ali pudesse chamar a atenção e a gente fosse não conseguir. Então acho que esse foi o maior desafio, entende? Cada etapa, vamos tentar mais, vamos arriscar, será que esse risco vale a pena? E aí, olhando para trás, entender a relevância que ficou, acho que esse foi o maior sucesso assim do documentário. Bom, tudo deu certo, né? Ainda bem. E agora você está formado. Como é a vida após a faculdade? Olha, tem 6 meses que eu me formei. Então, assim, eu ainda estou descobrindo qual é a resposta dessa pergunta. Mas existe vida após a faculdade, isso é uma coisa que eu posso dizer. É muito gratificante, assim. Eu acho que, olhando para trás, eu enxergava o fim da faculdade como um ponto final. E hoje eu percebo que o TCC, ele é, na verdade, um ponto de partida.
E aí a gente só vai descobrir o que tem depois dessa linha agora, né? Então, tô assim naquele momento de entender se eu tento o mercado de trabalho, que área que eu vou, o que eu vou fazer. São perguntas que eu ainda não tenho as respostas, mas é uma sensação muito boa, é maravilhosa, assim. Concluir a faculdade é incrível. Imagino. Bom, João, foi muito bom assistir o seu documentário, ter esse papo aqui com você. Realmente é um documentário cheio de surpresas. E eu desejo muita sorte aí na sua carreira, na sua jornada. E espero que a gente possa conversar de novo mais pra frente. Obrigado, com certeza, e parabéns pela entrevista. Foi muito bom poder estar aqui. Obrigada. Este foi mais um MAC Entrevista. E se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa!